Por que Príncipe Harry, Elton John e outras celebridades estão processando o grupo de jornais do Reino Unido? A Society Newspapers é acusada de violar a privacidade e usar métodos ilegais para obter informações sobre personalidades britânicas. A empresa diz que alegações são infundadas e difamatórias. O príncipe Harry gesticula do lado de fora do Supremo Tribunal de Londres em 27 de março de 2023. O príncipe Harry gesticula do lado de fora do Supremo Tribunal em Londres em 27 de março de 2023, foto by Melville Reuters. O príncipe Harry apareceu inesperadamente na Suprema Corte em Londres, do Reino Unido, para uma audiência preliminar em um caso de violação de privacidade. O Duque de Sussex está processando a Society Newspapers, dona dos jornais Daily Mail e Mail on Sunday, sob a alegação de que foi alvo de escutas telefônicas e outras ilegalidades. Harry foi ao tribunal da manhã de segunda-feira, dia 27, enquanto o cantor Elton John, que também está envolvido no processo, chegou na hora do almoço. O grupo Associated Newspapers diz que as alegações são difamações absurdas e quer encerrar o caso sem que vá a julgamento. Uma audiência preliminar de 4 dias, que começou nesta segunda, considerará os argumentos legais e o juiz decidirá se o caso seguirá adiante. A aparição do príncipe Harry pode ser vista como um sinal de que ele está determinado a proteger a sua privacidade. Elton John em Londres, em 27 de março de 2023, voto R. Nichols Reuters. Leia também. As atrizes Sadie Frost e Liz Hurley, o marido de Elton John, David Furnish, e a baronesa Doreen Lawrence, mãe de Stephen Lawrence, que foi assassinado em um ataque racista em 1993, também estão entre as pessoas que alegam que a empresa fez uma coleta ilegal de informações. O grupo iniciou a ação do ano passado depois de tomar o conhecimento de evidências convincentes e altamente angustiantes de que foram vítimas de atividades criminosas, repugnantes e violações grosseiras de privacidade por parte da Society Newspapers, de acordo com um comunicado do escritório de advocacia Hallins, divulgado em outubro de 2022. Imperdoável. O advogado da ANL, Adrian Beltrame, disse por escrito que as medidas legais foram tomadas tarde demais e que estão obsoletas. David Sherborne, o advogado do grupo de proponentes do processo, afirma por escrito que seus clientes alegam que de maneira diferentes foram vítimas de vários atos ilegais realizados pela ré ou por aqueles que agiram sob as circunstâncias de seus jornais. Sherborne disse que a suposta atividade ilegal incluía interceptação ilegal de mensagem de correio de voz, escuta de chamadas telefônicas ao vivo, obtenção de informações privadas como contas telefônicas detalhadas ou registros médicos, por engano, ou internacionalmente usando investigadores particulares para cometer esses atos ilegais de coleta de informação em seu nome e até mesmo autorizando invasão de propriedade privada. Ele acrescenta que tudo isso ocorreu de 1993 a 2011, continuando até 2018. O Duque de Sussex sentou no fundo da sala do tribunal ocasionalmente, fazendo anotações em um pequeno caderno preto enquanto os argumentos legais eram apresentados. Sadie Frost estava sentado a 2 cadeiras dele.
Sade Frost em Londres, em 27 de março de 2023, foto R. Nicholas Reuters. A Suprema Corte também foi informada de que o telefone fixo de Elton John e David Furnish em sua casa em Windsor teria sido grampeado por um investigador particular sob ordem da Associated Newspapers. Documentos arquivados em nome do casal disponibilizados à mídia na segunda-feira informamos que além de terem em seu telefone fixo grampeado o assistente pessoal do cantor e o jardineiro do casal também teriam sido alvos de espionagem. Sherborne disse por escrito na petição: os reclamantes estão indignados com o fato de Associated ter se envolvido nesses atos legais ilícitos para publicar artigos ilegais sobre eles. Eles também ficam horrorizados a considerar que todas as suas conversas, algumas das quais muito pessoais, foram gravadas e tratadas como produto comercial para jornalistas e outros desconhecidos, independentemente de terem sido publicados ou não. A dor continua a mesma, sabendo que suas vidas foram tratadas como uma mercadoria e seus preciosos e inestimáveis momentos de privacidade degradados dessa maneira. Sherborne continuou: em particular, eles consideram sua casa um espaço sagrado. Sabe agora que isso foi impiedosamente invadida, sua casa tão violada e sua família e entes queridos visados, tudo por meio de atos ilegais destinados a roubar e explorar suas informações, é imperdoável para eles. Táticas deliberadas. A Suprema Corte ouviu que Elton John e seu marido não tinham visto uma cópia da certidão de nascimento de seus primeiro filho antes de ela ser obtida ilegalmente pela empresa de mídia. Sherborne disse ao tribunal: os requerentes acharam particularmente perturbador entender as práticas deliberadas empregadas pela Associated para contornar a confidencialidade e as proteções éticas concedidas às informações médicas. Eles ficaram chocados com as reportagens ilegais publicadas sobre o primeiro requerente, cujas informações foram obtidas dessa maneira. Pior ainda foi a obtenção ilegal pela Associated de certidão de nascimento de seu primeiro filho antes mesmo de eles mesmos terem visto uma cópia de seu advogado. Eles ficaram desolados pela manchete depreciativa que a Associated usou na veiculação, claramente calculada para lucrar e gerar comoção pública sobre um evento que eles haviam protegido com tanto cuidado para manter seu valor. Sherborne completou: o fato de que essas reportagens ilegais que causam tanta perturbação foram realizados por meio de atos ilegais que o tempo todo foram deliberadamente escondidos deles o enfureceu. Acusações são infundadas e difamatórias, diz a empresa. Em argumento por escrito em nome da Associated Newspapers, os advogados da empresa citaram documentos arquivados em nome de R. O advogado Adrian Beltrame disse que R aponta que a publicação de reportagens ilegais pela Associated causou suspeitas e paranoias do príncipe. Como resultado, amizades foram perdidas ou cortadas e todos se tornaram suspeitos, já que ele foi levado a crer pela maneira como os artigos foram escritos, que as pessoas próximas a ele eram a fonte dessas informações fornecidas ao jornal da Associated. Beltrame acrescentou: ele afirmou que as repetidas e injustas divulgações sem explicação
de informações privadas e confidenciais relacionadas à sua vida privada e familiar tiveram um efeito grave e profundo, e que ele tinha memórias dolorosas a respeito desta divulgação. Em um comunicado divulgado em outubro, a Associated Newspapers disse: refutamos total e inequivocadamente essas difamações absurdas que parecem ser mais do que uma tentativa pré-planejada e orquestrada de arrastar os títulos de baú para o escândalo de escutas telefônicas relacionada a artigos de até 30 anos atrás. A empresa disse que as alegações são infundadas e altamente difamatórias, baseadas em nenhuma evidência confiável. Acredita-se que a aparição do Duque do Tribunal tenha sido a primeira viagem ao Reino Unido. Desde o funeral da Rainha Elizabeth II em setembro passado, ele vive nos Estados Unidos. Em seu retorno surpresa, ocorre quase 3 meses depois que ele divulgou seu relacionamento conturbado com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William, em sua polêmica autobiografia O Que Sobra. O Duque e sua mulher, a Duquesa de Sussex e Meghan Markle, também lançaram um documentário na Netflix em dezembro intitulado Harry e Meghan a respeito desses conflitos. O rei Charles III deveria dar início na segunda-feira para a primeira visita de Estado oficial em seu reinado, mas a viagem à França foi cancelada devido aos protestos do país sobre a reforma previdenciária. Ele deve partir para uma visita de Estado à Alemanha. Na manhã de quarta-feira, dia 29, o Palácio de Buckingham disse que ele não estava em Windsor ou Londres na segunda-feira. O Duque e a Duquesa de Sussex foram convidados a desocupar sua casa do Reino Unido, a Frogmore Cottage, da propriedade de Windsor, em uma mudança sancionada pelo rei. O Duque também está entrando com uma ação legal contra o Ministério do Interior sobre medidas de segurança tomadas para quando ele estiver no Reino Unido, levantando questionamentos sobre as próprias medidas de segurança que estariam sendo tomadas durante esta visita.